Bem-vindo ao Bistropods. Vivemos uma era de mudanças aceleradas na forma como nos relacionamos, consumimos e trabalhamos. Incertezas, tecnologia, diversidade, longevidade, saúde mental e sustentabilidade estão nos levando a repensar carreira e o futuro do trabalho. Sem esgotar outras análises, diante desse cenário, destaco 3 fenômenos. Primeiro, as barreiras entre a vida pessoal e profissional estão se desfazendo, transformando o trabalho em uma expressão dos nossos valores e propósito de vida. Segundo, para responder a essas transformações, as organizações estão repensando com urgência os seus modelos de governança, cultura e gestão, atraindo talentos que buscam crescer e se conectar a um propósito maior do que um simples emprego. E terceiro fenômeno, na contramão, sem acesso à educação formal, a redes de apoio e a direitos trabalhistas, profissionais de menor renda, economicamente vulneráveis, permanecem presos a um ciclo de insegurança. Para eles, a diversificação do trabalho com empregos informais e mal remunerados não é uma escolha, mas uma necessidade de sobrevivência, perpetuando, muitas das vezes, um ciclo de pobreza que limita as oportunidades de crescimento. Diante dessa realidade contrastante, é imperativo fomentar atividades produtivas que valorizem o humano, impulsionando a criação de futuros promissores. Criar jornadas de trabalho flexíveis que permitam a construção de uma vida com maior significado. Afinal, como disse um dos meus convidados, trabalhar independe de ter um emprego. E, por fim, redefinir o conceito de carreira, substituindo a lógica da fragilidade e da dependência por uma abordagem que promova inclusão, adaptabilidade e oportunidades. Sem dar mais spoilers sobre a nossa conversa, convido vocês a nos acompanharem nesse bom encontro com o desejo de que, ao final, inspirados, vocês sejam capazes de abandonar aquele velho conceito de sempre foi assim, para explorar caminhos mais amplos, justos e inclusivos, onde todos possam crescer e se desenvolver. Mas antes, vamos às apresentações. Eu sou a Deise Gomes, CEO do Carreira Bistrô, uma consultoria especializada em estratégias ágeis e integradas de cultura organizacional, educação corporativa e engajamento. E para o nosso bom encontro de hoje, eu tenho a alegria de receber 2 profissionais incríveis, com muita experiência e muita coisa para compartilhar. Eles trazem não apenas o conhecimento, mas também uma visão autêntica e, a partir do lugar de fala, vão trazer exemplos, experiências da sua vida profissional, o que torna então o papo ainda mais interessante. São eles Joseph Tepperman, que eu começo a bio do Joseph falando que ele é casado com a Marcela, pai da Estela e que está à espera de uma neném que vai chegar aí nas próximas semanas. Ainda não tem nome, pelo que eu soube, né? A gente está escolhendo o nome. Bom, Joseph, ele é sócio fundador, né, da Init, que se tornou o escritório brasileiro da Emerald, né, que é uma consultoria global de Executive Search, governança corporativa e Leadership Advisory. O Joseph é também conselheiro consultivo da Midea Carreira, que é dos ar-condicionados, e do curso de administração da FAAP. É um lifelong learner, né? E tem participações em diversas instituições, como, enfim, palestrante, como consultor, como talker, né? Tem aí também participação no TED Talker e speaker em importantes eventos. Joseph, é um prazer enorme. A gente vai falar um pouco mais sobre suas realizações já. Mas assim, me sinto muito honrada de te receber aqui e poder te conhecer pessoalmente e poder conversar sobre esse tema carreira com você. Obrigado pelo convite, um prazer e uma responsabilidade estar aqui contigo. De todos nós. E a Tatiana Matos, que eu não posso deixar de começar dizendo que mora aqui no meu coração, né? Que é a mãe da Anne e da Sofia. Tati, a gente tem uma relação bastante próxima, trabalhamos juntas por um tempo. Tati é formada em psicologia pela PUC, com MBA em gestão de negócios pelo IBMEC.
É uma executiva de mão cheia, completa em recursos humanos. Tem uma passagem pela Cera Johnson e pela Embratel e desde 2004 na Vale, onde tem uma trajetória incrível, extremamente diversificada, né? Pelas áreas de Talent Acquisition, pelas áreas de diversidade, equidade e inclusão, engajamento, carreira e desenvolvimento. Atualmente está na posição de diretora de recursos humanos de Business Partner para todas as áreas corporativas e projetos de capital, que não é fácil. Tati, obrigada, meu amor, por você estar aqui, uma honra. Uma alegria, Deise, uma alegria poder estar aqui. Certamente uma oportunidade super bacana de aprendizado, de troca, de experiência, novamente. Mais uma composição aqui da nossa soma de experiências. E para começar, eu acho que é importante que a gente fale sobre mercado de trabalho, né? Entender o que a gente está vivendo, o que está nos demandando, né? Que mercado é esse? Então eu vou jogar para vocês algumas perguntas, e não se preocupem em respondê-las, mas assim um todo, né? De coisas que me passaram pela cabeça, né? Eu fiquei pensando muito assim, o que tem tirado o sono das pessoas e das organizações quando pensam hoje na realidade brasileira, vamos colocar assim, do mercado de trabalho. Também, assim, que mudanças a gente está percebendo, identificando nesse mercado, né? Nos últimos anos, o que aconteceu? O que está sendo mais demandado? Eu até pensei aqui no formato, até inspirado no seu livro, Joseph, que é assim, onde está a abundância e onde está a escassez desse mercado de trabalho, né? E também fala-se muito no momento atual do risco, né, do desemprego, em função das tecnologias, da inteligência artificial. Enfim, vou jogar esse caldeirão de coisas aqui e quero ouvi-los a respeito, né? Como diz ali agora recentemente um meme, né? Que show da Xuxa é esse? Que mercado de trabalho é esse que a gente está vivendo? Queria ouvi-los a respeito. E fiquem à vontade, eu não sei quem quer começar. Eu acho, desde que você trouxe vários elementos aí, é inegável que você tem o avanço tecnológico tão acelerado e várias outras mudanças sociais, econômicas, geram uma mudança bem significativa no mercado de trabalho, né? Então, se a gente começar falando de tecnologia, todo o processo de aceleração de automação, inteligência artificial, ele traz a necessidade de atualização constante, mais do que nunca, porque isso sempre foi uma necessidade. Mas a gente está num contexto onde a necessidade de requalificar, do upskilling, do reskilling, é uma realidade, né, mais presente do que nunca. Então, essa combinação entre as organizações precisando encontrar esses novos skills, formar as pessoas, e as pessoas, do seu lado, quando você fala do que tira o sono, tem uma apreensão que é, será que eu vou perder? Exato. Né? Será que o FOMO, né? É o tal do FOMO, né? Mexeu no meu queijo. Exato. Exatamente. Será que eu vou conseguir estar qualificado, né, e na velocidade? Dar conta de tudo isso. Dar conta de tudo isso. Então e esse é um ótimo momento para a gente falar de carreira, porque esse risco, quando você faz toda a aposta da sua carreira numa única competência, numa qualidade, você aumenta, obviamente, a tensão em relação a isso. Tem outros elementos, o modelo de trabalho, né? Essa lógica também de trabalho, de horários determinados, de um ambiente mais rígido de trabalho. Isso vai perdendo sentido, sobretudo pós-pandemia, né? Você começa a ver as pessoas procurando desafios que conectem propósito, bem-estar e apropriação da carreira. Isso ficou mais evidente, eu acho, durante a pandemia, que você pode experimentar novos formatos, e acho que é um desejo das pessoas, independente de geração, né? Isso legal, obviamente que as gerações mais jovens elas já trazem isso quase que no DNA, mas isso passou a ser experimentado por todas as gerações. Verdade. Né? E do lado da empresa, a empresa aprendendo a lidar com esse trabalho, esses modelos, né? Como é que eu faço diferente? Como é que eu experimento? Mas ainda muitas com um mindset da lógica convencional do modelo. Aliás, muitas estão exigindo o retorno, né, presencial 100%, né? Vários movimentos. A Amazon já falou que todo mundo volta para o escritório, mas pegador dos Estados Unidos. Exato. E aí, o que você acha disso? Eu acho que isso faz parte dessa jornada de aprendizado do mercado de trabalho, das pessoas e das empresas,
sobre o que vai fazer sentido, né? As experimentações. As experimentações, eu acho que a gente vai ter várias experimentações, né? E talvez a gente tenha que voltar atrás em algumas, a testar outros formatos. Eu acho que é um período em que você tem esses elementos, né? A mudança do ambiente de trabalho, da forma de trabalho, com a preocupação com a questão da qualificação, e entra nesse jogo também a questão do bem-estar e da saúde mental como uma prioridade. Isso também, eu acho que dentro do mercado de trabalho ganha uma relevância que antes talvez, né, tivesse ali num segundo plano. Então as organizações muito preocupadas, as pessoas até com essa nova dinâmica também, numa outra valorização do que significa esse bem-estar, esse equilíbrio, o que faz sentido. Então é uma dinâmica, né, onde todos estão desafiadora, né? Desafiadora. Acho que tem várias perguntas e ainda poucas respostas, né? O que você acha, Joseph? Eu teria 2 ganchos para puxar de todos esses ingredientes que você colocou na mesa. Um deles é sobre como está o mercado, que é a pergunta que eu mais ouço. 11 em 10 conversas perguntam como está o mercado. E eu estou há 19 anos, eu parei de trabalhar há 19 anos. Eu falei isso uma vez numa palestra, fez um silêncio, eu adotei a forma de me apresentar assim, porque eu encontrei minha vocação. Dia 6 de junho de 2005, comemoro 2 aniversários. Dia 12 de fevereiro, que é o dia que eu nasci, e dia 6 de junho, que foi o dia que eu encontrei a vocação. E parei de trabalhar, porque não tem aquela frase, encontre um trabalho que você ama e não trabalhará mais nenhum dia da sua vida. E eu, nesses 19 anos, quando eu estava já uns 10 anos no mercado, que eu chamo de divã corporativo, a sala de entrevista e a sala de reunião do cliente, eu percebi que o Brasil, 2006 e 2007, bombando com os IPOs. Sim. 2008 com a Marolinha, 2010 para frente com o Cristo decolando, Copa do Mundo, Olimpíadas aqui no Rio, quer dizer, pré-sal. Parecia que... Eu dei uma entrevista, acho que para a BBC, The Future Has Arrived, foi as aspas que eles tiraram da minha conversa, porque parecia que o Brasil agora ia. E aí a gente descobriu que tinha uma bolha sendo inflada, que o governo estava gastando mais do que arrecadava, contabilidade criativa, e o desemprego vai de 5 para 15 milhões de pessoas. E nesse momento, lá por 2015, 2016, eu começo a perceber que alguém me falava, esse CFO, essa CHRO, essa CEO, me falou que está querendo sair, e é muito boa essa pessoa, e acho que você deveria ligar para ela. E aí eu ligava e falava, olha, sim, eu estou querendo sair, a informação te passar. Às vezes era uma informação, ok, pode falar, como se fosse você, Deise, passando. Não, fala que a Deise passou o telefone. Tá? Ou às vezes falava, não fala quem foi, fala que foi passarinho que te contou, mas você tem a informação. A informação é boa, mas eu já estou participando de 2 processos e eu devo receber proposta em um deles no final da semana, máximo no começo da semana que vem. E aí eu comecei a perceber que, independente do mercado, tem gente que está sempre reclamando, que aquelas pessoas que estavam reclamando em 2006, 2007, 10, 11, 12, nos anos de ouro, estavam reclamando, seguiram reclamando na crise, e as pessoas que estão criando o próprio futuro não reclamavam nem quando o mercado estava bombando, se bobear até reclamam um pouco, porque o mercado bombando... ele tira um pouco o padrão, né? A gente fala quando a maré abaixa, a gente vê quem estava nadando sem biquíni, sem sunga, não é isso? Então fica o salário saindo do lugar, fica uma coisa meio maluca, né? Quando o mercado desorganiza, né? Desorganiza tudo, né? Então, de qualquer forma, os criadores do próprio futuro, quando vem uma crise, eles... Pode ser que enxerguem a oportunidade, mas mesmo se enxergarem, eles e elas sabem que vão poder criar alguma opção, seja por um turnaround da empresa que está, ou seja para tirar um período para estudar, caso a empresa que essa pessoa esteja está reduzindo, seja ou não está dando desafio suficiente, ou até esses casos que eu comento, você liga e a pessoa fala, olha, já não vai dar tempo, teu cliente teria que me entrevistar hoje, fazer a proposta amanhã, isso não existe para posições C-level, CEO, conselho, VP, diretoria. Interessante. Então, você está olhando de uma outra perspectiva. Um dos motivos, um dos motivos de eu ter escrito o livro era para colocar, se não me engano, 31, que assim, como está o mercado? O mundo é cíclico, as histórias bíblicas, não é? De 7 anos de bonança e 7 anos de tempestade, eu não sei qual que é a palavra que
que é usada para esse caso, mas o fato é que o mundo é cíclico, desde sempre, e o Brasil é crise. Faz muitos anos que a gente está em crise. É uma crise em cima da outra. Então, a gente não pode depender do mercado. Sempre que eu escuto essa pergunta, eu preciso dar uma resposta longa ou falar, olha, eu sintetizei no livro o máximo que eu pude em 201 páginas, mas se quiser, começa pela página que responde. Então vamos a ele. Eu acho que você deu o gancho aqui. Assim, a gente fez uma leitura aí, né, dos desafios, que evidentemente tem, mas você está trazendo uma outra perspectiva que tem tudo a ver com o que você traz no livro, que também tem uma atitude, né? Tem um movimento, né? Uma forma de atuar, até para em momentos de oportunidades ou de crises, você se sobressair. Eu queria apresentar o livro, que eu acho que assim, é um livro que não sei se merece tanto destaque na apresentação, porque eu acho que ele já é famoso bastante, né? Eu não sei se teus ouvintes sabem. Eu acho que sim. Eu mesmo já falei para você que eu sou promotora dele, né? Que é o livro Anticarreira, né? O Futuro do Trabalho, o Fim do Emprego e do Desemprego, que concorreu ao Jabuti em 2020, que é um livro muito legal. Não apenas conceitualmente legal, mas ele é provocativo e é útil no sentido de você, ao ler, você consegue organizar, né, as suas ideias e fazer boas reflexões. É muito interessante mesmo. Até estava elogiando, né, o Joseph da própria diagramação do livro, que é agradável de ler. Eu coloquei alma e amor, então... Não tenha dúvida, a gente encontra... E tá meu nome na capa, olha o tamanho da responsabilidade. Não, a gente encontra o amor e a tua alma aqui, é um livro que tem... quer falar? Fala. Você vai falar melhor do que eu. Muito pelo contrário. Não, porque eu acho que tem, assim, as reflexões, ao final de cada capítulo, uma reflexão com perguntas para que você possa refletir sobre a sua realidade, traçar planos, né? Olhar perspectivas futuras, espaço para escrever, né? Então, assim, é um livro gostoso, né, Tati? Com certeza. Tati O meu leu. tá tudo escrito, inclusive. Essa coisa da reflexão é muito bacana. Exatamente. Enfim, então, muito em cima das suas reflexões nesse livro, e que acho que tem a ver com a tua resposta agora, né, desse movimento. Testemunho é super importante, quem sabe numa próxima edição, porque está perto de esgotar a edição atual, que já é a terceira. Quem sabe na próxima não vai um testemunho seu. Ai, nossa, eu vou ficar honradíssima. Enfim, eu sou fãzó, não estou brincando, acho que eu já comprei mais de 50 exemplares desse livro, que eu apresentei às pessoas, eu uso em treinamento, enfim, é um depoimento legítimo que eu estou falando, mas muito baseado na questão do que você trouxe no livro, eu queria então aproveitar a tua resposta e ir por esse caminho, né? Você faz um questionamento sobre carreira, né? É essa a proposta do livro. Você traz um novo conceito, não um novo, ressignifica o conceito de carreira. E eu queria entender, né? Da onde surgiu isso? Eu até brinquei e falei, qual foi a epifania que você teve, que deu essa virada e que falou, pô, é por aqui que a gente tem que pensar. E queria muito que você também falasse da sua carreira, porque eu acho que o seu testemunho, que certamente você não está fazendo isso na terceira pessoa, está fazendo na primeira pessoa também, né? Invariavelmente. Quando isso não é um uma pouco obra de biográfico, ficção, mas inclusive nas ficções acaba sendo autobiográfico, que é o repertório que a gente tem. Exato. Então eu queria te ouvir. Conta pra gente, o que te fez escrever, o que você está trazendo aqui de mensagem, qual é a ideia central, né? Explore, por favor. Vou começar pela palavra epifania, né? Quando você falou antes da gente começar a Eu gravar. não tinha outra melhor. Eu achei que era essa. Ele tem uma Mas eu vou epifania. começar por ela, porque eu acho que agora me deu um link aqui que eu acho que é bom falar disso. Tem um amigo muito inteligente, ele tem uma consultoria de branding e estratégia, ele chama Max Bavaresco, da Sony, o nome da consultoria, SONN. E ele fala, da noite para o dia, em 20 anos, a gente faz sucesso. Né? Quando eu ouço a palavra epifania, parece que acordou um dia e teve um momento eureka. Eu estou há 19 nessa profissão, mas são 27 de carreira. Então, quando eu escrevi o livro, e falam ainda que ano de consultoria, você é consultora, pode falar, que o ano de consultoria é dog years, né? Que são anos de cachorro, que um vale por vários, não vale por 7, mas vale por vários. Logo no começo do livro ele fala,
que consultor é aquele que no começo da carreira sabe um pouco de alguma coisa e conforme o tempo vai passando acaba sabendo um bocado de várias coisas, acaba sabendo muito de várias coisas porque a gente aprende muito nos projetos, aprende com os clientes, aprende muito. Se preparando, estudando para as entregas, né? Então, da noite para o dia eu tive uma epifania. Foi construída. Ela foi construída ao longo daqueles... Comecei a escrever o livro em 2017 e finalizei ele em 2019. Foram mais ou menos 2 anos escrevendo. 3 anos prévios já me preparando para a escrita, indo para o Global Summit da Singularity, voltando para os Estados Unidos para fazer um deep dive com Gary Bowles, que é o chair do futuro do trabalho lá da própria Singularity. Indo para a Ásia para cheirar e ver coisas diferentes. A partir de 2010, quando eu já estava trabalhando há 12, 13 anos, eu saio de uma grande multinacional para empreender. Fui cofundador de uma outra consultoria antes de fundar a Init em 2014, né? Como você falou na apresentação da origem, a gente passou a ser o escritório brasileiro da Rock, Global Partnership. Então, nessa minha vida profissional que começa em 98 na EDS, depois eu vou para a Intel. Na EDS? EDS. Olha. Convivi com a EDS quando eu trabalhei na Xerox. Fernanda está aqui. Saía de casa assim, um pouquinho da manhã. Todo mundo, era a mesma coisa pra gente quando estava começando a carreira, né? Acha que as pessoas já começaram... Não, todo mundo tem um início. Passou por isso. Todo mundo foi analista júnior, todo mundo foi estagiário. Eu ia para as entrevistas e nas dinâmicas de grupo, todo mundo tinha uma história para contar. Não vou entrar. Então, conseguir um trabalho é uma sucessão de nãos seguido por, em algum momento, um sim. No livro do What Colors of Parachute, do Dick Bowles, ele fala... Se não me engano, algo como 19 nãos para no 20º vir um sim. Então é a busca do não, enquanto a gente está na busca de encontrar o trabalho. Então foi 1 ano e meio de EDS, crédito para a América Latina na Antel, trainee do Citi. Em 2005, paro de trabalhar quando encontro a vocação. 6 anos trabalhando 14, 16, 18 horas por dia completamente focado. E quando eu saio para empreender em 2011, sinto uma liberdade e começo a participar da vida de uma forma mais ampla. De 2014 a 2020, eu fui diretor do IFL de São Paulo durante 2 anos, eu fundei o capítulo do IFL de Floripa, ajudei a fazer o primeiro Fórum da Liberdade. Aí, na sequência, meu telefone toca e falam: Joseph, a gente gostaria que você entrasse em um conselho consultivo. Estamos formando aqui para o curso de administração. Ou seja, coisas que vão acontecer abrindo portas. Quando você está em movimento, as coisas vão acontecendo. E aí uma pessoa me indica esse curso que eu fiz em Harvard, que foi assim, transformador. Lá eu tive um momento eureka, porque eu vi que o que eu queria fazer na prática também existia na teoria, que é montar uma consultoria completamente focada no cliente, que cresça através de gerar muito valor para o cliente, não o contrário, de ter uma fome de crescimento e eventualmente cair qualidade nessa aceleração de crescimento. Né? Esse é o propósito. E aí, desde 2011, talvez, 10 ou 11, eu começo a ser chamado para falar nos outplacements. Teu público sabe o que é outplacement? Sim, claro. Ao contrário do executive search, ao contrário do que faz o headhunter. Tem muita gente que procura, eu preciso de um headhunter. Mas não está contratando, está querendo fazer uma transição. Exatamente. Então, o outplacement trabalha para a pessoa. Ajuda a pessoa a organizar o seu posicionamento, ajuda a entender como falar de resultado nas entrevistas, ajuda a direcionar o currículo para as empresas e para as consultorias, para que as consultorias chamem quando tem um projeto aderente. Tudo. E aí eu ia palestrar nos outplacements e a hora de ir embora, eram sempre umas 25, 30 pessoas, na hora de ir embora o pessoal ia pro elevador comigo, falava: Joseph, ainda bem que eu vim, eu achei que ia ser mais do mesmo. Vale. E eu só vim, sei lá, para um dia você lembrar de mim, mas essa manhã foi muito especial, obrigado. Isso vai motivando, né? A gente tem esse feedback. Claro. O mundo vai falando pra gente no que a gente é bom e no que não é. Claro. Na adolescência eu joguei tênis e queria ser profissional. Em algum momento, a turma estava jogando muito melhor que eu. Muda. E aí, ficou na cara que, ainda bem que eu gostava muito de estudar, ficou na cara que eu tinha que aprofundar os estudos. Então, o mundo te mostra o que você faz bem e o que você não faz. Né?
E aí, É aquele isso Ikigai, né? Me lembrou a história do Ikigai, né? ali, Aquela né? lógica, Ali. que é bem legal, né? Que é isso, né? O que eu sou bom, né? Mas o que que o mundo também está disposto, o que que precisa, como é que eu conecto tudo isso E aí para... eu ia me motivando, ia pesquisando, e toda vez eu queria mudar um pouco a palestra, ia agregar. Eu fiz isso durante uns 6, 7 anos. Até que em 2017 a gente vai fazer o primeiro Unity Day, que é o nosso encontro anual. Estão ambas convidadas do ano que vem, no primeiro semestre. A gente chama de agora Emerald Day Conference for Tomorrow. Incrível. A gente vai subir os vídeos da edição desse ano para o YouTube. Eu também compartilho contigo, para você compartilhar com a tua rede. E eu me preparei demais e acabou dando muito certo. Então ali mais ou menos eu debuto com Keynote Speaker, né? Logo na sequência eu sou chamado para a SAP Conference e aí para um monte de outras empresas que E me tudo chamam isso para vamos dizer assim, é matéria-prima para o livro, né? Sim. Porque essas experiências... Sempre perguntas que vinham, isso. aí os posts também no LinkedIn. Sem dúvida. Já fui muito, muito ativo, agora um pouco menos, mas E com começa a vontade de organizar, voltar. né, um pouco essa sua E aí proposta da anticarreira, né? Mas vem cá, não quero fugir do tema. epifania. Você Não, vê que é uma epifania é de uma 27 anos, não. contada em 10 minutos. Mas me conta. Então, assim, eu entendi a tua trajetória, que eu acho que Então, ela eu estou faz fazendo o projeto Cabeção, todo sentido. estou com um portfólio de trabalho, Isso. estou exercendo cidadania, Tá, estou percebendo as pessoas que mesmo na crise eu mal tenho tempo de rancheá-las para o meu cliente. E aí eu começo a escrever o livro porque as palestras a turma gosta Sim. muito. Eu falo, o livro é uma forma de democratizar, o livro custa R$70, R$75. Quando a gente fizer uma nova edição, talvez possa até cair para 49, qualquer coisa do tipo. E eu falo, vou democratizar esse conhecimento. E aí, 2 anos escrevendo o livro, na paralela, eu ainda não tinha filha, a Tistelinha está com 2 anos e meio enquanto a gente grava esse episódio. Então, eu já tinha plantado uma árvore, tinha escrito o livro, eu fiz talvez na ordem um pouco contrária do que a curva normal, vamos dizer assim. E quando o livro está 95% pronto, o futuro do trabalho, o fim do emprego e do desemprego era o meu título provisório. aham, E aí eu falo, estou falando de tudo isso, mas estou falando de carreiras. Aí eu dei um Google. Origem esse e é o significado ponto, da né? palavra carreira. O que é carreira, né? E aí eu É vejo- assustador quando a gente vê, Caminho, não é? Você não se tomou um susto? caminho curto, nossa. Carreira vem do latim Não, a gente carrare, nunca fez o Google para poder ver o... uma via romana onde passava carruagem, caminho estreito. Quem der uma googada vai ver. No Michaelis, no Wikipedia, tudo. Não, é assustador isso. E nesse momento eu falei, o livro é exatamente o contrário disso. Então, assim, a epifania foi depois de 21 anos trabalhando, depois de 3 anos me preparando e 2 escrevendo o livro. Então, só para não parecer que é tão fácil para quem está nos ouvindo. É legal você contar, não é? Tem tipo uma construção, A né? entrevista do Roger Federer, de algumas semanas atrás, ele falou, pô, ficava bravo, porque todo mundo fala que a hora que eu estou jogando parece que é natural. Não, tem um esforço, tem uma dedicação. Para chegar nisso, Eu estava vendo essas influencers, né? Que é uma profissão nova, né? No mercado. E a menina foi convidada, não vou me lembrar o nome agora, mas eu vi a situação, o que me chamou a atenção foi a situação, para ir à Meta fazer uma palestra sobre o sucesso, enfim, o alcance que ela está tendo. E ela falou isso, ela falou assim, é uma construção de 12 anos. Há 12 anos eu faço isso. E por vezes eu pensei que eu estava fazendo algo que não ia ter nenhum retorno ou que não ia dar certo, mas eu sempre tive em mente que assim, vai embora, faz, porque mesmo que você erre, você vai entender onde você tem que melhorar. Então você vai fazer melhor. Vai aprender. Né? É o pente, né? conta do pente. Não, Já falei demais. Conta do deixa pente. eu falar do Pente, porque eu também quero ouvir a Tati. O Pente, quem não leu o livro, gente, precisa ler, porque ele fala do modelo de carreira Pente, né? E a gente faz toda uma análise da carreira T, né? Aquela carreira tradicional, especialista. Fala da carreira Y também, que a gente, né? Do líder, do gerencial e do técnico. E o Joseph, mais uma vez, né?
eu acho que é uma epifania para mim, é uma sacada. Fala, não, o que a gente está falando hoje para o mercado que a gente está atuando, para os desafios que a gente tem, para uma carreira, para uma anticarreira, que eu quero que você ainda defina o termo de anticarreira, a gente está falando de uma carreira pente. E eu adotei isso, né? Eu falei para ele, eu adotei isso como uma narrativa nas minhas abordagens sobre carreira, protagonismo, na minha vida. E aí a primeira coisa que quando eu terminei de ler o livro foi arrumar o pente, porque eu falei assim, eu preciso mostrar para as pessoas que cada dentezinho desse aqui do pente é um lugar que você precisa visitar, é algo que se acrescenta no seu portfólio, né? Que você fala, olha, poxa, eu aprendi isso, ou eu vou estudar isso, ou eu tenho essa habilidade a mais. Como faz para ser número 1 de RH? Então, Como faz? ai, nossa, é difícil essa pergunta, né? Mas, É ter um pente, mas né? tem um caminho, É um né? pente Depois da robusto, formação, né? etc., mas dentro da empresa. Provavelmente vai ter passado Ah, por sim. treinamento e desenvolvimento, vai ter passado por Olha, remuneração nós temos e aqui benefícios, um exemplo de uma carreira pente RH, vai ter né? passado, Verdade. que subsistema que está Muito verdade. faltando, Ah, business partner, business partner, por recrutamento e seleção. no recrutamento e seleção que faltava, é. o que eu faço. É. Então, provavelmente passou por tudo. Como é que faz Isso. para ser CFO? Provavelmente passou Por por planejamento financeiro, Por uma operação, crédito, cobrança, uma operação, por uma operação, certamente. contas a pagar e É, receber, eventualmente começou lá de trás da contabilidade, É. classificando os lançamentos. No começo de carreira na IDES era isso. Múltiplas Não, competências, múltiplo. E aí, soma de experiências. soma isso tudo, vira um CFO. Só que agora a gente está falando, ok, você é um CFO, você é uma Mas olha aqui o que diretora. você soma, né? Isso aí vira um dos dentes do seu É pente. uma soma de dentes do pente. E o que mais? Você é um tenista? É um seu pai, hobby? né, um músico, Eu tô aprendendo sendo pai, achei que ia ensinar alguma coisa para minha filha. Eu tava vendo livro lá, como falar com criança, comprei 4 livros esse mês. Mas é na Tentar- prática. Eu sei, mas dá um ferramental interessante. Não, Você vai gente, ver quando chegar na Você adolescência. deixa algumas Tem que coisas. comprar vários. Tá com porque 13 é a sua, é um né? mestrado. Imagino. Eu vou ligar para vocês. Fica à vontade. Não, Mas deixa eu fazer uma amarração aqui, porque eu quero que eu vi a Tati também no sentido da carreira dela, né? Então, assim, vamos rapidamente fechar. Como você conceitua, então, esse apanhado de reflexões que você tem aqui? Eu também não quero dar spoiler demais, porque acho que as pessoas têm que ler o livro. a carreira é frágil. Perfeito. Quem tem só uma opção, na verdade, não tem nenhuma opção, porque você vai num restaurante que só vende, lá em São Paulo, acho que aqui chegou. O entrecô em Paris. Só vende. Entrecô. Então você só tem uma opção. Você não tem opção, você vai comer entrecô. Entrecô. Ponto. Então você não tem opção. Você tem que ter opções e o seguro a gente faz antes do problema. Claro. Não é depois do problema acontecer. Eu já ouvi você também falando sobre as 12 avenidas do Arco do Triunfo. É isso. Né? Então, É. assim, alternativas, né? Para a gente poder ter outros caminhos para percorrer. Para chegar no seu triunfo. É lindo disso, né? É lindo esse conceito de anticarreira. Eu quero te ouvir, Tati, porque mesmo você estando há 20 anos dentro de uma mesma organização, eu entendo que você está construindo uma carreira em formatos diferentes, né? Até quando trago aqui a tua biografia, foi aqui, foi ali, foi não sei mais aonde, passou por isso. Então, como é que isso bate para você? Eu acho que tem uma coisa em comum. Talvez nossas trajetórias são absolutamente diferentes, mas tem um ponto comum que é a perspectiva de que a mudança contínua e a criação de novas competências, novos músculos, a cada vez Isso. que você senta, né, em diferentes organizações, ou você senta em diferentes cadeiras, em diferentes cenários, desenvolve projetos em diferentes países. Então, eu tive a oportunidade de passar por 3 organizações e nessas organizações viver papéis generalistas, especialistas em múltiplos temas, na situação de crise, na situação de abundância, sabe? Em muitos países, Moçambique, Nova Caledônia, países que eu nem tinha ouvido falar, Oman. Isso foi dando, eu diria que foi completando o meu pente, né, de competências, de uma forma em que eu me identifico com o conceito de que a gente não pode ter uma aposta única, né? Eu acho que a gente cada vez mais precisa conhecer as nossas fortalezas, né, e experimentar e complementando essas habilidades ao longo da vida. Por outro lado, eu acho que talvez seja aí a nossa maior diferença, talvez, de experiência,
o quão desafiador isso dentro de um contexto Perfeito. organizacional e como é que a gente alinha isso aos nossos valores. Eu acho que esse é um ponto importante, porque a lógica das carreiras paralelas é que eu acho que é o mais desafiador, talvez, né? No meu caminho, porque tinha uma escolha muito consciente de estilo de vida, de prioridades, do que é minha âncora de carreira. Então, eu sabia que eu queria, né, trabalhar impactando positivamente pessoas, é isso que eu gosto de fazer, sempre foi, desde a escolha, né, de profissional, esse é o que eu vejo que eu tenho para contribuir, mas junto com isso, a perspectiva de que eu quero equilibrar isso com outras esferas da minha vida. Eu sempre tive muita clareza sobre essa importância para mim, sempre. né? E eu quero aprender. Sou testemunha Você disso. foi testemunha disso. Sim. Então, cada escolha dessa, ela era pautada por esses elementos. Como é que eu adquiro novas competências, né? E isso vai me dando a possibilidade de, em algum momento, eu posso começar a falar, não, eu quero ser mentora. E eu começo a fazer isso dentro da própria organização, mas poderia fazer fora. Eu quero atuar em projetos, já estou em muitos projetos, mas como eu faço isso dentro de uma organização, conciliando com esse meu valor de eu quero ser mãe em tempo integral, assim, maior parte do tempo, aquela que está presente, que vai na reunião da escola, que conhece. É desafiador você pensar que depois de uma jornada dentro de uma organização frenética, e várias, né, muitas delas têm aquela dinâmica que ela, para você poder aprender e viver desenvolver aquela competência, você precisa estar inteira. Não dá para estar Eu não consigo metade. estar metade. Não tem E aí metade. o que sobra, né? A outra parte, né? Quando você finalmente é a parte que eu vou vivenciar as outras experiências que me fazem melhor, sabe? Assim, tem uma clareza que talvez eu só tenha conseguido avançar na minha carreira porque eu respeitei muito o meu valor. Então, não tenho dúvida. às vezes, Porque eu acho que volta ao pente, né? Mas eu acho que volta ao pente, porque por mais que você esteja dentro... Só é uma composição diferente. Como você compõe esses diversos pedacinhos. Onde você valoriza, onde você investe. E aí você fala, eu estou numa organização, mas eu estou abrindo aqui espaço para ser mãe, para me dedicar a isso, para fazer mais aquilo que eu gosto, né? Vou até pegar essa tua... Você vê que o pente ajuda. Eu vou comprar um pente. Eu vou te mandar um pente. Eu aceito sempre de presente o pente. No TED Talk eu coloquei uma imagem do macaco. Falei, se alguém te mandar pentear macaco, agradece e vai pentear macaco. Pega o seu pente. Pega o seu pente. Eu fiquei 6 anos querendo ser o melhor headhunter do Brasil e do mundo. Eu falei, eu quero conhecer tudo, o mercado, ler tudo, entrevistar todo mundo, visitar todas as empresas, em todos os segmentos. Eu engordei, colesterol alto com 30 anos de idade. Que é almoço, jantar, café da manhã, né? Essa é a vida, o relacionamento, a hora que... Pra quê, né? Pra quê, né? Tava extremamente feliz, era isso que eu queria, eu não me arrependo nem um pouco. Em algum momento o aprendizado ele dá uma estacionada. É verdade. Esse é o momento de você soltar uma nova perninha, que pode ser uma mentoria interna, um outro projeto, na paralela, aprender a tocar um instrumento. Ser pai, ser mãe. Eu limpei várias coisas do meu portfólio de trabalho há 2 anos e meio atrás. Eu falei, eu quero estar 80% dos dias em casa às 6 horas para dar banho na estrelinha. Para criar o vínculo, para tudo. Até porque essa função te desenvolve a questão da multifuncionalidade, da resiliência. São várias outras competências que você fortalece e passa a entender. É isso. Tem alguns dentro do pente. Eu estava em comissões do IBGC. Eu falei, isso aí das comissões do IBGC. Faz escolhas, né? Também, né? Pode ser que mais para frente eu volte para uma das comissões do IBGC. A FAP, que eu sou conselheiro consultivo, né? Até falei com o Rafa Possic, que é o nosso coordenador do conselho consultivo, é um conselho que está em stand-by. Falei, vou fechar a data. Ele falou, não fecha não, sabe? Então é um pente que está aqui, mas não está ativo. Então a gente, acho que você gosta, porque fica gráfico, né? Eu adoro o visual. Que dentes que a gente quer no nosso check-up anual, investir mais. Quando eu fui lá para os Estados Unidos em 2017, eu fiz toda a metodologia do corpo de seu paraquedas, de ver o propósito, ver quais habilidades eu queria desenvolver mais. E a questão, né, de conhecimentos e habilidades, qual que é a diferença? Conhecimento é o que a gente sabe. Sim. Eu não sou um grande cozinheiro, sei fazer alguns pratos, poucos por enquanto. Habilidade é um chefe de cozinha que vai pegar iPad com microfone, copo e vai sair uma coisa maravilhosa.
Então, as habilidades são transferíveis. E a Tati acabou de falar essa questão do desenvolvimento de novas habilidades. Eu vi isso uma vez numa palestra, né? E a pessoa estava falando sobre organizações. Que uma organização, ou ela está crescendo, ou ela está no caminho contrário, que é o caminho da morte. E é muito louco. Mas você falou isso hoje para mim, eu adorei, quando a gente estava conversando aqui previamente. Você falou assim, quando tudo está muito organizado, quando tudo está muito parado, Caos e ordem. caos e ordem, né? É hora de você de criar uma conforto, desordem, né? Você, né? Fazer um caos ali para Muita poder... zona de conforto. Se você não criar uma desordem, você vai ficar frágil. Isso. Até porque traz uma ilusão falsa de que você está na segurança, e quanto mais você está na zona de conforto, eu acho que mais no risco você está. Exato. Totalmente. Né? Essa é a Então, esse é um lógica. ponto e esse é um ponto interessante, porque eu acho que a maior parte, né, eu vejo isso mudando nas organizações. As pessoas, eu não quero mudar de área, porque aqui eu sou conhecido, aqui eu tenho uma Isso. reputação, aqui, né, eu já sou. E aí, esse é o maior risco. É a história do Né? retrovisor, né? Tá olhando É. só para trás. A É história maior que risco. construiu Ela e nem não para percebe frente. chegar É. né, o tsunami. Agora, eu acho interessante, porque se a gente fosse pensar em distribuir pentes, eu acho que cada um vai ter um pente diferente. Isso é Boa, interessante. Tati. Né? Não pode ser um pente igual, não Não. pode ser esse. Não, Porque esse é cada o meu construir, pente, esse é o seu pente pode ter, né, menos são caminhos. dentes, É. ser mais magrinho, ser, né? É Cada um vai verdade. te dar um pente. E eu acho que as novas gerações já trazem uma lógica de carreira. É muito a gente muitas vezes pergunta para os filhos, né? E o que você pensa em ser quando criança? Né? O que você quer? O que você imagina para sua carreira? É uma pergunta E aí, o comum, que né? eles estão respondendo? Nossa, São a minha adolescentes, filha olha né? pra... Eu tenho uma de 13 e uma de 9. A de 9 ainda não tá nessa vibe, mas a de 13... Mas como assim? Eu não quero ser uma coisa só. Eu quero ser Ó, vários... Eu anticarreira. quero ser artista, eu quero ser chefe de cozinha, eu quero ser... Então, abre um pouco essa lógica de eu não quero um caminho só. Ela já traz isso muito mais Sensacional, presente Tati. do que eu acho que a gente, né, que foi criado numa lógica... Ainda assim, eu friso que há que se fazer um foco grande para ser bom em algo, para depois buscar desenvolver. Diversificar. É. Então tem Senão uma é- base, né? Assim, tem uma estrutura verdade. que você precisa... Profunda. Quando a Isso. curva de aprendizado está Legal, esse começando a ponto. estabilizar, É verdade. ampliar. não necessariamente você precisa mudar de área ou mudar de empresa. Você também pode, diferente do casamento, que é monogâmico, a gente deve buscar uma poligamia dentro Perfeito. da vida profissional, que vai ser o lifelong learning, que vai Claro. ser exercer o papel de mãe, Então. que vai ser treinar para uma prova de corrida. Ou Deixa eu pegar qualquer- esse gancho, que era uma pergunta que eu queria fazer. Tenho ainda algumas perguntas importantes, apesar do nosso tempo já estar bem avançado. Mas você aqui A no gente livro... divide em 2 episódios. Exato. Sério, Grava é tudo uma agora e série, divide é em uma 2 série. episódios. Você traz dicas no livro, e nós falamos sobre isso também, e eu acho que é importante resgatar, que é assim, eu acho que a gente está falando de uma atitude também perante essa carreira, né? Quando você fala desse conceito, Perante a vida Diante- profissional. perante a Perante a vida. vida. Né? Perante a A vida. vida. Perfeito, vida, ponto. Não É isso. perante a vida. E a gente poderia exemplificar isso com diversas, enfim, situações do dia a dia. Mas, assim, em relação à carreira propriamente dita, né, que é o nosso foco, que atitudes vocês enxergam que as pessoas precisam ter ou desenvolver ou estar atentas? Porque às vezes até tem, mas não está atenta. Às vezes não está usando aquela competência, aquela habilidade, não está no radar. Para que possa ter essa postura anti-carreira, né? Você traz algumas coisas aqui bem relevantes, né? Então, o que passa na cabeça de vocês? A exemplo, né, da questão do networking e tal, o que é? O que a gente precisa trazer para a nossa vivência, para o nosso dia a dia, para que esse conceito seja praticado? Quem começa? Eu posso comentar. Eu acho que tem uma atitude, né? Tem uma ação que é coragem. Porque eu acho que boa parte dessas limitações, óbvio que você precisa dedicar um tempo para fazer essa reflexão, né? Quais são as competências, quais caminhos, o tempo todo esse cheque que você fala, né, Joseph? O que está fazendo sentido? Será que as escolhas estão coerentes? Isso precisa ser regular, né? Você vai fazendo os caminhos e para ver o que me mobiliza, que escolhas me mobilizam, me dão uma boa energia. Tem autoconhecimento Porque também, né? Tem muito autoconhecimento, Você né? Eu fala acho que disso. esse é um elemento.
mas tem muito de coragem de Adoro. poder experimentar e saber que você vai errar, e tem caminhos que não vão dar certo, né? E você poder compondo essas possibilidades, porque para mim o maior risco é você se agarrar num caminho único e não sequer experimentar, sequer olhar para o lado. Então, assim, se tivesse uma ação, assim, coragem para experimentar. Maravilhoso. Define essa jornada, assim, né? Não precisa ser um salto mortal de primeira. Vai experimentando. Às vezes são atuações pontuais que você tem, Claro. que você experimenta, você fala, nossa, eu gostei tanto disso, como você descreveu. Isso. Eu fui tão bem nisso aqui, eu vou começar a fazer um pouco mais. Aí você, quando você percebe, você já começa a ser chamado. Não, você, né, multiplica os convites para você atuar em algo que você nem tinha percebido que era um caminho. Então, eu acho, mas isso precisa de coragem para começar a experimentar e sair do lugar do conforto. Você fala da do certeza, fail fast, né? Fail fast, fail off. Fail off. E talvez seja isso que as pessoas, elas acham que ao fazer isso elas estão colocando em risco Verdade. uma segurança Isso. que é uma ilusão. Então eu acho que esse para O mim avô da minha esposa falava: quem não arrisca, arrisca tudo. é uma ótima reflexão. Tem a questão de não botar todos os ovos na Numa mesma cesta. cesta. O que mais? Eu adorei esse ponto. Mais um item que você Repete acha. a pergunta. Não, eu tinha do- pensado em duas respostas, aí eu do- foquei tanto no Do que eu que estava você falando. precisa exercitar para, de fato, colocar essa anticarreira, ou viver esse processo de anticarreira. De participar da vida de uma forma ampla, né? Uhum. É verdade. Eu vou repetir um pouco quando a curva de aprendizado está parando, precisa aí desenvolver uma nova habilidade que não necessariamente vai estar conectada com o teu resultado Sim. de curto ou médio prazo. Pode ser um curso de filosofia, Claro. de novo, tocar um instrumento, fazer esporte, mentoria, ajudar em terceiro setor. É muito comum eu perguntar às pessoas: como é que se deu essa movimentação? Foi a pessoa do clube, do time de... Sim, as coisas vão se... do né, time aparecem... de basquete. Então, a pessoa da confraria, que a gente faz um jantar cada vez na casa de um e acabou se conhecendo muito. Tudo isso vai abrindo, né? Um conselho de uma ONG, por exemplo, que está na mesa alguém que está num conselho que não é de ONG, né? Furar essa bolha para os executivos C-level, top management, querem muito furar a bolha de entrar em conselho pela primeira vez. E exercer cidadania é um caminho importante. Ou entrar num conselho de uma startup que está começando a escalar e que você não vai ganhar dinheiro, mas vai ganhar uma chancela e horas de voo, né? Perfeito. E uma coisa que você trouxe no livro que também não queria deixar de pontuar, além desses exemplos que vocês trouxeram, é a história do networking, que tem a ver com isso que você está falando, né? Desses grupos, participar. Uma coisa que eu aprendi muito, e acho que você de alguma maneira fala isso também, é entender o que é o networking, né? Porque as pessoas acham que networking... tirar. Assim, eu, enfim, me linkei, me conectei. Exato, me conectei. É mais que networking, é conexão, né? Exatamente. Coragem, então, acho que é uma coisa só de, eu tô ali no LinkedIn, Não, mas o que você está fazendo por essa pessoa também? O que você oferece a essa pessoa? Nem também. Né? É o que eu posso fazer por essa pessoa. Obrigada. Como eu posso gerar valor para isso. essa pessoa. Antes de querer receber algo, o que eu estou dando para essa pessoa? Tentar dar 7, 8, 9 vezes, para talvez na 10ª falar: escuta, incomoda, meu. Pedir essa conexão, essa informação. As pessoas não... Eu acho que é engraçado. Não tenho certeza, porque eu venho falando sobre isso já há algum tempo. As pessoas não têm esse entendimento do networking. Quando você traz isso à tona, as pessoas falam assim: nossa, eu nunca tinha pensado dessa maneira, né? Eu sempre olhei até muito mais no buscar do que no oferecer. E não perceber que há uma relação que você tem que investir. Assim como tem que investir em tudo, você tem que investir no networking. Para colher, você tem que... Eu ainda não descobri nada que você consegue colher sem plantar. É se fazer presente, é estar disponível, é ajudar. Uma coisa que você comentou, que a gente falou de momentos de transição de carreira, né? Nossa, como é precioso você oferecer o seu tempo para ouvir alguém que está em um processo de transição de carreira. A pessoa que está nesse processo, ela precisa tanto, né, de ter essa oportunidade de fala, de escuta, né? Às vezes só dela estar falando para você, está organizando o pensamento dela. Mas aquela pessoa que não te liga há 10 anos,
Ah, sim, claro, claro. O ano tem 52 semanas, cada trimestre tem 13 semanas. Se você tirar umas 4 de férias, você tem 48 semanas, você pode pegar um almoço, pensando que a gente está falando para o mundo executivo, né, o público aqui. Um almoço da semana, obrigatoriamente fazer com alguém que foi teu fornecedor no passado, que foi teu pai. Que foi teu Abrir um espaço ali, né? Se você fizer um por semana, não estou nem falando 2, estou falando um, mas obrigatório. Quanto Você se gera, encontrou né? com 48 pessoas. Ao longo de um ano. Verdade. Faz muito. Em 2 anos você encontrou com praticamente 100 pessoas, são 96. Volta à história da anticarreira, porque como a gente está tocando a vida da gente sem essa consciência, a gente nunca tem tempo para nada. Né? Se você tem um olhar anticarreira, você fala assim, isso é muito importante. Isso me abastece, isso faz parte do meu pente, isso abre espaço para espaço para inovação, para troca, para novas a solução, aprendizagem, né? Independente se está dentro de uma organização, porque quando você faz essa troca, você volta enriquecido para o que você faz, traz outras perspectivas. Então, fica a dica, saiam da bolha, né? Saiam da dentro bolha. não chove. A gente está falando, evidentemente, de uma condição, vamos dizer assim, um olhar para a carreira que eu acho que é transversal. Como a gente está falando, é um movimento, é uma postura, é um conjunto de habilidades e atitudes de fazer com que as coisas tenham maior significado, não se acomodar. Tudo isso, eu acho que isso é para todos os níveis, para todos os tipos de profissionais. Eu não consigo classificar isso numa caixinha. Será que esse conceito ele é também possível de ser praticado de uma maneira tão veemente para talvez profissionais mais vulneráveis? Porque assim, se a gente olhar o mundo executivo, o mundo das grandes organizações, o mundo do empreendedorismo, a gente vê que é isso, né? Tem que se colocar dessa maneira, mas a gente tem recursos, a gente tem ali acesso à educação, a gente tem assegura direitos, porque a gente tem esclarecimento a respeito, a gente corre atrás, a gente vai se colocar de uma maneira, né, questionadora frente às dificuldades. Mas quando a gente pensa numa população mais carente, mais vulnerável economicamente, sem uma qualificação profissional, e que esse conceito talvez de anticarreira ele acaba sendo forçado, que o cara tem que ter 1000 empregos para poder, enfim, né, pagar suas contas no final, seus boletos, como o pessoal brinca, né? E quer pagar um boleto no final do mês. Será que a gente também está abrangendo esse público? Falando, e eu acabei de lembrar do Zé Carlos, porque eu liguei para ele na semana passada. Eu estou fazendo obra em casa, o Zé Carlos, eu cito ele no livro. Eu cito ele no livro, ele é um cara muito especial. Quase que dá vontade de que alguma coisa quebre em casa para poder chamar o Zé Carlos. Ele vem com uma energia. Ele trabalha numa empresa, fazendo cabeamento, sei lá, tecnologia ou elétrica, eu nem sei exatamente 100%. É um faz-tudo também, né? Eu acho que sim. É um honra de carreira. À noite, final de semana, ele faz o corre. Se precisar pendurar a TV, instalar um negócio. Se um dia ele chega no escritório, que normalmente isso acontece na vida de quem trabalha para alguém, chega no escritório e fala, olha, a gente não vai precisar de você. Independente de qual seja o motivo. O Zé Carlos vai estar bombando de trabalho. Outro exemplo, vindo para cá, bom, todo mundo que está no Brasil, quase diariamente, ou passa por um camelô, ou passa por um... Se tiver chovendo, o camelô vende. Guarda-chuva. Se tiver sol, sombrinha, água, sorvete. Não tem essa mentalidade. Da escassez. Né? Não tem escassez. Ele vai buscar algo. Vai buscar, vai te vender o chocolate, vai vender... A praia aqui no Rio, barato, é uma aula de marketing, de empreendedorismo. De criatividade. De criatividade. Você fala, eu vou comprar. E aprendi um monte, só de estar sentado aqui meia hora. Aquele cara do abacaxi ainda existe, né? Nem sei como que era. Dá um grito na sua orelha. Vários de picolé também, sem características. Então... Você acha que é aplicável a todos? Eu estava te comentando... Um pouco antes da pandemia, aniversário de uma amiga, eu estava finalizando o livro, e aí eu fui conversar com... Nunca tinha ido em São Paulo, um aniversário que tinha uma moça do Acarajé. Uma baiana, Acarajé. Eu falei, escuta, como é a demanda para esse teu trabalho, né? Só sábado e domingo,
paga tuas contas. Todo mundo come acarajé todo dia. Tô terminando um Em volume, livro, né? vem... Falou, não, eu também sou costureira. E aí, quando eu estava finalizando o livro, eu me dei conta que ela ainda tem um portfólio antifrágil, né? Que o livro do Taleb é antifrágil. Você fala dessa antifragilidade. Que ele falou que não existia uma palavra contrária de frágil, né? Que frágil que vem uma crise e quebra. E quebra. Tem o bambu que é resiliente, mas não é que se Isso. beneficia da crise. E aí ele criou essa palavra do antifrágil, pode ser um instrumento financeiro ou algumas outras. Livro maravilhoso, eu recomendo para quem ainda não Também. leu. E ele fala do motorista e do taxista, né? Eu li o livro há muitos anos, mas fala, você tem um motorista particular. Deu alguma coisa errada, o dia seguinte ele está desempregado, acabou o fundo de renda. Pegou um táxi que te levou, peguei um táxi no aeroporto para me trazer aqui. Pegou o táxi, trouxe aqui. Deu errado, o cara me xingou, eu xinguei. Não aconteceu isso, não é? Todo mundo educado, graças a Deus, mas Na casa, né? lá em Nova York, acho que isso acontece bastante. E ele falou, na próxima esquina já tem mais um passageiro. E acabou, não tem fragilidade de depender só de um patrão, vamos dizer assim. Acho que você está trazendo assim, esse conceito da dependência, né? Que é a fragilidade. E o que eu enxergo no mundo executivo é uma... Aí eu vou aproveitar a palavra. Quem está em transição, a maior parte das pessoas que não participam da vida de uma forma ampla Tem essa fragilidade. mas estão muito mais frágeis do que o camelô. É meio invertido. Eu inverto essa pirâmide que você trouxe, sabe? Porque ele não enxergou todo esse caminho, essas possibilidades ao longo da vida. E aí, nesse período, é mais Só complicado. focou em ser promovido e fazer office politics. Sabe aquele carreirista? Você não gosta dessa pessoa, você não quer nem almoçar com ela. Então a palavra carreirista não é... Não, e é legal que você está falando que são pessoas que quando saem, elas não têm conexão com o mundo externo, né? É isso. Você pergunta assim, quem é a sua rede de relacionamento? Zero. O que você pensou na vida? Nada. Nem nada, né? O cara viveu ali aquele mundinho, a bolinha, como a gente usa um termo. Então, legal. Eu achei importante trazer Pega o essa Marcelo pergunta. Nóbrega, que estava Sim. anticarreirizando. Você conhece o Marcelo? Claro, né? inclusive está do Ele escreveu, também. ele escreveu o prefácio, eu conto a história dele, que ele já estava investindo em startup, ele era o número 1 de RH do Arcos Dourados, McDonald's, 50 mil funcionários, pegava ônibus junto, ia para casa do atendente da loja, se vestia de atendente, falou, precisamos tirar o boné, não está olhando no olho do cliente. E dava aula, escreveu o livro. A hora que ele resolveu sair do Arcos Dourados, ele ficou tão feliz porque sobrou mais tempo para fazer as outras coisas, e não necessariamente quem estiver com um portfólio de trabalho e fazendo lifelong learning vai tomar a decisão de sair de onde está. Sim. Mas pelo menos vai ter opção de tomar ou não tomar a decisão. E não vai ficar completamente perdido, porque entrega o carro, entrega o telefone, o plano de saúde não vai valer daqui a 3 ou 6 meses, Perfeito. ou dependendo do caso, e entrega um e-mail e sobrenome corporativo. E não tem mais o suporte de TI. Não tem mais parte TI. Quem sou eu? Muito bom. Por onde você começa? Quem sou eu? Então- Você perde a identidade, né? Que é um pouco da história do sobrenome corporativo, que corrói. E assim, corrói. algumas pessoas, quando a empresa é vendida, ou porque tinha stock option, teve IPO, ou o próprio fundador, vem no escritório e fala, ok, eu tenho o termo bonito, é independência financeira. Né? Eu já tenho independência financeira, às vezes com 60, às vezes com 50, às vezes com 45, independência financeira. Mas eu não sei o que eu faço. Cadê o propósito, né? Eu preciso gerar valor, eu preciso participar da vida de uma outra forma, não posso só ficar... Eu acho que Legal. Eu perguntei para um cara de Uber, eu posso ficar aqui 2 horas contando casos e casos e casos. legal. Você está gostando do Uber? O senhor está gostando? Ele falou, me aposentei. Acho que era até um cara de tecnologia também. Me aposentei. Eu falei, e aí? Ele falou, e aí que eu fiquei 1 mês em casa, me encheu o saco, a melhor coisa do mundo para mim é dirigir, ver a cidade, conversar de vez em quando com alguém. O casamento voltou a ficar bom. Eu acho que você está trazendo uma perspectiva, até para poder fechar aqui o entendimento da questão, de que assim, a gente não está falando de nenhuma posição privilegiada, a gente não está falando de um cargo, né, no caso, a gente não está falando de uma questão economicamente maior ou menor. É possível pensar, ter esse formato, esse olhar para a vida
em qualquer lugar que você esteja. Eu acredito. Né? É a tua provocação, né? O que eu vi até agora me parece que sim, porque tem gente com muito dinheiro que se sente pobre e tem gente que não tem, talvez, dinheiro guardado e que se sente rico, E realizado. sorridente, realizado, feliz. Muito bom. Eu concordo com o Joseph. Eu acho que esse mindset de que as pessoas precisam buscar e podem buscar inúmeras possibilidades, ela diminui o risco e ela pode se aplicar independente do contexto. Óbvio que você tem momentos de vida onde isso pode ser mais desafiador, Claro. né? Mas como conceito, como, né, entendimento de vida, Como intenção, né? como intenção de vida, ela se aplica a todos, independente, né, da condição social. Eu acho que ela é benéfica em qualquer contexto. Tem momento que é treta. Tem momento que tem não que dá pra- puxar o carro, né? Tem que recolher. É treta, sofre, É. mas em algum momento lembra dessa nossa conversa daqui e fala, ok, agora está na hora de sair do fundo do poço. São as escolhas que a gente vai fazendo ao longo, lendo. Por isso eu acho que a conexão é conexão com os outros, é conexão com você mesmo. Né? Verdade. O que faz sentido agora? O que eu consigo arriscar? Tem horas que não vai dar, independente do nível. Você tem né? 4 tipos de pessoas, eu coloco, aí aprendi com o Zé Cordeiro. Quem está sempre reclamando, quem é reativo, quem é proativo, que é muito melhor, e quem cria o próprio futuro, que é o mais desafiador, o que tem que ter coragem, o que dá medo, o que tem risco. Quem tá com medo, vai com medo mesmo, né? Aquele ditado, né? Se não vai fazer com que você Claro. talvez morra, ou tenha que morar debaixo da risco, ponte, né, que não é o ideal. Para a gente chegar aqui ao final, vamos falar também, acho que vale a pena, né? Acho que você já está falando isso aí, desses cuidados também, com o próprio bem-estar, né? Assim, que não seja uma situação de risco. Mas como é que fica e que aspectos a gente precisa pensar também na construção dessa anticarreira com relação à saúde mental e bem-estar? Eu acho que é um tema do momento, não que só agora isso seja importante, mas acho que está na mesa o assunto, né? As pessoas ainda bem se deram conta, né, de quanto que isso é importante, ser visto, ser respeitado, ser, enfim. Fazer terapia antes era palavrão, agora Não é? Só coloca no currículo. Exatamente. E até foi interessante, só como contexto, eu entrevistei 2 geração Z, né, Gen Z, no podcast agora passado, e eu achei muito legal. Eu não tinha me dado conta disso. Talvez o que eu vá falar, outras pessoas já tenham percebido, mas eu não tinha dado conta. Um deles falou assim para mim, Deise, essa geração Z normalizou a questão da saúde mental e do bem-estar a partir do momento que expôs o que estava vivendo, sofrendo, sentindo, né? Então, a gente passou a falar naturalmente sobre isso, até como um desabafo, né? Então, é uma geração que é muito sensível a isso e que fala desse assunto com muita naturalidade. Eu não estou bem, eu não estou legal, eu estou indo fazer minha terapia. Tem influencer que fala isso diariamente. Claro, tem os seus exageros, não vamos deixar de olhar por essa perspectiva, mas eles trouxeram esse assunto para um holofote. E acho que as empresas e acho que cada um de nós está mais consciente do valor que isso tem, até quando a gente pensa em longevidade, né? A gente quer ter uma vida mais longeva, com melhor qualidade, e a gente tem que cuidar dessa parte também, evidentemente. Não é só o colesterol, não é só, né, a glicose, mas é a cabeça, o bem-estar. Como é que a gente pensa nisso, também nessa lógica do pente? Né? Eu queria explorar esse aspecto. Onde entra a saúde e o bem-estar dentro dessa anticarreira? Do ponto de vista do indivíduo, tem muito que a gente falou da questão do autoconhecimento e das escolhas e dos recursos que a gente vai buscando. Então, a terapia pode ser, em algum momento, é o que você vai buscar de recurso, é o que te dá prazer. Então, assim, dá prazer estar mais tempo com a minha família, viajar. Essa composição, ela combina com outra, eu acho, característica que a gente às vezes tem. A gente tem muitas crenças, né, que nos limitam. Então, você acha que pedir ajuda, dizer não, voltar atrás. Então, a saúde mental e assim, essa capacidade de equilibrar é você poder colocar tudo isso junto. Tati, a responsabilidade é 100% da empresa e do RH. Aí você eu falei, do ponto de vista da pessoa, esse é o primeiro ponto. Agora, a organização e a liderança, ela está, sem dúvida nenhuma, cada vez mais atenta e preocupada. Esse tema aparece
toda semana, assim, é um dos Todo. principais, como business partner, é um dos temas que eu mais vivo hoje em dia. E talvez ele não fosse tão presente. Nunca, Né? Não cara, era tão Quem presente. cuida da organização é o business partner. Quem cuida do business partner? Pois Quem é. pensa no business Então, partner? esse é um Quem cuida de quem é o cuida? autocuidado, é o autocuidado que a gente precisa, né? A gente tem lá os nossos cuidadores exatamente porque requer uma autoconsciência e uma capacidade de fazer escolhas, de dizer não, de voltar atrás, de renegociar. Então a organização está aprendendo isso também, porque ao mesmo tempo ela está sendo impulsionada de maior produtividade. Eu preciso aprender mais rápido, preciso inovar, porque o mercado está cada vez mais acelerado. Então você tem a organização aprendendo sobre isso, como conciliar isso com todas as pressões, né, econômicas, sociais. Então, é uma grande temática para as organizações. E as pessoas também sendo capazes de... Foi interessante na pesquisa que a Companhia de Talentos fez recentemente sobre empresa dos sonhos, carreira dos sonhos dos jovens e tal. Sim. Aparece lá que a questão do bem-estar é o primeiro elemento que os jovens... Por isso que eu fiz essa conexão, né, com a questão da Gen Z. Eles têm e isso acho que eles trazem mais claro, mas não é mais não acho que seja uma questão só dessa geração. Não Porque depois da vivência da pandemia ficou mais mais evidente que esse elemento de equilibrar propósito, bem-estar com o que você vai fazer da sua carreira, cada vez mais as pessoas querem ter controle sobre isso, né? As organizações estão na jornada de aprender, e os indivíduos também, né? Um pouco da minha leitura. Como vale, até por curiosidade mesmo, acho que é legal, vocês estão investindo fortemente nisso, na formação de lideranças e... Sem dúvida, assim, tem muitas ações voltadas para a gente, como é que a gente cria um ambiente de trabalho mais saudável, onde as pessoas conseguem se conectar mais. Modelos de trabalho híbrido, a Vale adotou esse modelo e vem aprendendo com ele, tá? Assim, você tem... E mantém, né, o híbrido. Sim, mantém o híbrido. E vem aprendendo sobre isso, né? Escorrega aqui, dá passo atrás, aprende, sabe, ressignifica a relação. Acho que ela tem experimentado muito mais a escuta com os empregados, as diferentes formas de movimentação interna, de papéis novos dentro da organização. E acho que ainda tem um espaço grande de pensar como é que a gente cria novos formatos. A coisa da jornada reduzida, para que você possa, em determinados momentos da vida, ou job sharing, ou formatos de vou contratar freelance. A Vale ainda está aprendendo sobre isso, né? Mas tem uma consciência muito grande de que não tem como fechar os olhos para essa necessidade, para esse mercado de trabalho. Então, acho que as organizações estão nessa fase. Essa curva de aprendizagem. Exatamente, né? Se a gente pensar, é recente essa mudança de dinâmica, né? Então, demora, a gente já tem algumas coisas, aprendizados bem-sucedidos. O trabalho híbrido traz um nível de engajamento muito relevante para a organização, mas, novamente, tem funções que não existe híbrido, né? Tem funções onde isso não é, funções mais operacionais de execução. O cara tem que estar lá, né? Não dá para fazer manutenção de casa. Então, mas tem outras que não requerem uma presença frequente. Então, a gente está aprendendo sobre isso numa jornada ali. Eu acho que, como organização, como pessoas, todos se conversando, dialogando e pensando nesse caminho. Eu tenho percebido. E você, Joseph, o que você... Eu diria duas coisas. Uma, para quem está nos ouvindo, a organização até pode dar alguma ferramental, mas a responsabilidade é sua, isso aí. Enquanto pessoa. Penso que você é o RH que tem que cuidar de si próprio, né? Essa responsabilidade. A responsabilidade é sua. E outra coisa, eu acho que você falou sobre a pandemia, um reaprendizado. Tenho visto que a pandemia, em conversas privadas, assim, ela criou alguma coisa na sociedade que ainda não voltou ao estágio anterior. Eu nem sei se vai voltar. Então eu vejo que tem muita gente precisando de ajuda. Sim, concordo. Quem estiver ouvindo e está desconfiado se precisa de ajuda, provavelmente está precisando de ajuda, vai buscar ajuda. Porque a pandemia veio logo com eleições, que foi uma guerra aqui no Brasil. Foi um momento muito difícil. E na sequência, fazia tempo que não tinha uma guerra, teve guerra Rússia e Ucrânia. E aí já veio uma crise econômica junto. Tá esquisito. Então, quem estiver ouvindo e se reconhecendo no que eu estou falando, pode buscar ajuda, porque você não está sozinho. Tem muita gente que... Não banaliza, não normaliza isso, né? Olha para isso com cuidado. Tem alguma coisa esquisita na sociedade do ponto de vista da necessidade mesmo. Não sei se foi o próprio Covid, né? Quase todo mundo pegou Covid. Sim, muitos impactos, né? Covid, tipo, minha memória é muito boa. Teve uns 4, 5 meses que minha memória estava esquisita, assim.
Não sei se mexeu em outras coisas. Todo mundo diz que tem impacto, né, geral, né, na memória. Mexeu em outras coisas da sociedade como um todo, que ficou dentro de casa há 2 anos. Ela mexeu com crença, com fundamento, Eu acho, né? Ela eu mexeu acho que com é isso. fundamento. É. A forma como a gente via o trabalho, a forma como a gente lidava com dentro de casa. Acelerou muitas coisas e Muitas interrompeu coisas. muitas coisas Muito ao mesmo divórcio, tempo, né? né? Muitos. Os relacionamentos foram estressados, né? Seja por convivência demais, Pro seja bem por ou pro afastamento demais, pro bem ou pro mal, né? Não, Queridos, chegamos ao fim. Queria ficar aqui mais, sei lá, umas 2, 3 horas. Foi uma delícia. Eu acho que a gente, assim, pontuou, né? A gente não consegue esgotar um assunto tão grande, tão interessante, tão importante. Mas acho que a gente pontuou coisas muito relevantes. Volta ao livro, né? Eu acho que Quem não está com o hábito de ler o livro tem o curso também, entra no www.antecarreira.com.br e tem o link para o curso, quem é mais de curso. Isso, eu ia te pedir isso. Qual era o recado final de vocês? Então, o seu é livro? Livro está na Amazon, o curso está no www.antecarreira.com.br. Eu fiz um negócio meio diferente que eu chamei de anti-lançamento, deixei por 1 mês e recentemente eu voltei a deixar disponibilizado. Eu queria que todo mundo que quisesse ler o livro pudesse ler o livro. Lindo então, quem isso. entrar no antecarreira.com.br vai colocar o e-mail, vai receber o livro no e-mail, vai cair no spam provavelmente, então vai É isso, cai mesmo. Eu fiz isso lá atrás. E aí, se não quiser comprar o exemplar impresso, vai ler o livro em digital e o livro tem valor. Você vai pagar depois de ler quanto quiser. Olha, gente, anticarreira mesmo, né? É um anti-lançamento de verdade, né? E vale a pena, porque depois que a gente lê, a gente quer retribuir. A gente quer devolver parte do que a gente adquiriu, né? Com certeza. Tati, algum recado final? Eu acho que é um convite para as pessoas aproveitarem essa reflexão e pararem para pensar no seu pente, né? Qual é o dente que você quer construir como próximo movimento? Para pensar, aproveita, né? E lança aí nesse desafio. Acho que é isso. Esse meu pente fica na minha mesa de trabalho. Que animal. Então eu olho sempre para ele. Estou sempre entendendo o meu pente, como diz a Tati, brilhante, cada um tem o seu, né? E que o seu seja aquele que faça sentido, né? Mais uma vez quero agradecer muito. Foi assim uma delícia poder ouvi-los, aprender, trocar, refletir. A gente sempre sai maior do que chega. E eu escolhi uma poesia que tem a ver com a anticarreira, porque ela é invariavelmente atribuída a Clarice Lispector, mas não é dela. É de um autor, de um poeta chamado Edson Marques. É um cara mais recente, deve ter 60 e poucos anos, é um filósofo, e ele é um cara que defende a ideia de viver intensamente, com autenticidade, buscando novas perspectivas, né? Eu falei, poxa, é isso é anticarreira. E eu peguei um trecho, porque é enorme, eu ficaria aqui uns mais de 5 minutos recitando, então eu fiz aqui, peço desculpas ao Edson Marques, mas eu fiz um recorte, juntei um pedacinho com outro pedacinho, e tá aqui o resultado. Se chama Mude. E ele fala assim, vou ver se eu consigo ler a altura do negócio, né? Mude, mas comece devagar, porque a direção é mais importante que a velocidade. Sente-se em outra cadeira, no outro lado da mesa. Mais tarde, mude de mesa. Quando sair, procure andar pelo outro lado da rua. Depois, mude de caminho. Ande por outras ruas, calmamente, observando com atenção os lugares por onde você passa. Tome outros ônibus. Tire uma tarde inteira para passear livremente na praia ou no parque e ouvir o canto dos passarinhos. Veja o mundo de outras perspectivas. Abra e feche as gavetas e portas com a mão esquerda. Durma no outro lado da cama. Depois, procure dormir em outras camas. Assista a outros programas de TV. Compre outros jornais. Leia outros livros. Viva outros romances. Não faça do hábito um estilo de vida. Lembre-se de que a vida é uma só. E pense seriamente em arrumar um outro emprego, uma nova ocupação, um trabalho mais light,
mais prazeroso, mais digno, mais humano. Experimente coisas novas. Troque novamente. Mude de novo. Experimente outra vez. O mais importante é a mudança, o movimento, o dinamismo, a energia. Tudo a ver, não é? Muito bom, obrigada, queridos, Obrigada. mais uma vez. Encerramos mais um Bistropólis. Nos acompanhe. Obrigada.